Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que com muita alegria comunica a você que Império acabou. E aí uma coisa chama a atenção, que é o fato de que ninguém estava se importando com essa novela. Como diria o Chico Barney, só se falava em outra coisa quando passava Império na televisão. Aí a dúvida que fica é, como é que uma novela que fez tanto sucesso em 2014, 2015, ganhou prêmio internacional, chegou em 2021 e foi completamente ignorada pelas pessoas? Acredite ou não, há explicação para isso. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no canal, é muito fácil fazer isso. Você segue esse desenho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que sai um vídeo novo aqui no canal. Para entender o sucesso de Império em 2014, 2015, que foi quando ela foi exibida, a gente tem que entender o contexto como um todo. Eu gosto de ficar situando a novela no espaço, porque às vezes a percepção que nós temos tem a ver com outras coisas que estavam passando, coisas que estavam acontecendo no Brasil e etc. Império sucedeu a novela Em Família, que, caso você lembre, foi um grande fracasso. Caso você não saiba, temos um vídeo apenas falando sobre Em Família, você pode conferir aqui em cima. E vamos lembrar que em 2014 havia se passado apenas uns 2 anos apenas da exibição de Avenida Brasil, que foi o grande fenômeno da década passada, e a Globo estava tentando repetir esse fenômeno de qualquer jeito. Vamos lembrar que novela é uma coisa completamente tentativa e erro. Não existe uma fórmula certa. Se houvesse uma fórmula certa, todas as novelas da Globo fariam sucesso. Como a Globo não entendia direito o que levou a Avenida Brasil a fazer tanto sucesso assim, ela foi tentar, o chute. Viu, a Avenida Brasil tinha uma direção diferente. Vamos começar a colocar uma direção, um filtro de imagem, uma coisa mais séria nas novelas para atrair um público novo. E assim foi tentando. Um fator importante para entender o sucesso de Império em 2014 e 2015 é a questão de como estava o Brasil naquele momento. Vamos lembrar que em 2014 a gente havia acabado de passar pela segunda eleição da Dilma e o Brasil estava entrando numa crise política grande, principalmente porque teve uma conscientização política das pessoas graças às manifestações que aconteceram um ano antes, em 2013. E isso tudo iria descambar para o que a gente está passando hoje em dia. Mas eu acho que uma pessoa que estuda história, sociologia, vai saber explicar isso melhor do que eu. Mas enfim, era o começo da desgraça. Explicado tudo isso, o Brasil estava querendo, com essa situação política, estava querendo mais moralidade, estava querendo pessoas que venciam com o seu próprio esforço e não com mamatas, esse tipo de coisa. E você via todos esses elementos em Império, principalmente centrado no protagonista, que era o Comendador. Império era uma novela que sempre teve muitos problemas. A questão é que, em 2014, a gente não percebia isso tão explicitamente quanto hoje em dia. Os personagens são todos ruins. Não existe ninguém... Tá, falar que todo mundo é ruim é muito injusto. Injusto com Maria Marta, a única personagem que tinha um mínimo de profundidade nessa novela. Tirando a Maria Marta, ninguém se salvava lá. Comendador, Cristina, Cora, Silviano, Theo Pereira, Cláudio, a sósia da Dilma, que era Suzy Rego. Nada. Tudo não tinha a menor profundidade nessa novela. Também, Império sofreu com uma falta de vilania. Aí... a gente adora meter o pau no Aguinaldo Silva, o autor da novela, porém dessa vez ele não tem tanta culpa assim. Como eu falei, a Avenida Brasil tinha feito sucesso, todo mundo estava tentando repetir a Carminha. E aí, Aguinaldo tentou fazer 2 Carminhas. Ele já dizia antes que ele ia colocar 2 vilãs na novela, que era a Cora, que era a Drica Moraes, e a Maria Marta, a Lília Cabral. E aí as duas, às vezes, iam se unir para conseguir alguma coisa em comum, às vezes iam ficar uma contra a outra, e assim ele visava movimentar um pouco a história. Não deu certo, principalmente porque a gente pegou simpatia por Maria Marta e também porque a Drica Moraes estava passando por problemas de saúde na época da novela. Então ela não conseguia gravar cenas muito elaboradas. A Cora era meio... ela parecia um figurante de Naruto, na verdade, porque ela dava uns saltos. Logo depois da novela tem a cena lá que ela se joga num carro. O Aguinaldo escreve umas coisas meio absurdas pra ela. E a Drica Moraes não estava conseguindo acompanhar esse ritmo da personagem. Ela acabou ficando afastada um tempo, quando voltou ela piorou de novo, e aí o Aguinaldo precisou rejuvenescer a Cora e chamar a Marjorie este Ano para fazer o papel. Aí ela tomou um xixi de jacaré e voltou à novela. E ela voltou completamente louca, ela tava louca pelo Comendador, ela queria de qualquer forma sentar
naquele homem, faltava a figura do vilão da novela. E aí ele precisou inventar o Fabrício Melgaço, que era supostamente uma pessoa que queria punir o Comendador pela trajetória que ele fez de pegar coisa dos outros, né, e criar seu império nisso. E aí, no final, a gente descobriu que o Fabrício Melgaço, na verdade, era uma grande cooperativa de vilões. Era um CNPJ que embarcava 3 CPFs, pelo menos. A questão é que o Comendador acabou se revelando um personagem muito forte, e os vilões, principalmente porque precisavam ficar ocultos, não conseguiram demonstrar tanta profundidade assim. Pesa também contra o Império o fato de todos os personagens serem a mesma pessoa. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre os personagens mais chatos de Império, e aí a gente comentou que o principal personagem chato era a voz de todos os personagens, porque é normal algum autor de novela projetar a sua voz em algum personagem. Ah, eu quero que esse personagem represente eu na história, vai falar as coisas que eu penso, que eu acredito e etc. Isso é super normal em qualquer roteiro, você vai encontrar isso. O problema é que o Agnaldo Silva projetou ele mesmo em todos os personagens. Todos os personagens eram virtuosos, todos os personagens defendiam as mesmas coisas. É até engraçado, porque às vezes eles estavam falando em discussões, eles falavam em jogralzinho, um completando o outro. Isso sem contar na coisa que a gente sempre tá falando aqui no canal, a questão dos desserviços, questão de reforço de machismo, questão de etarismo, a questão da abordagem equivocada dos personagens LGBTQIA+, mas isso a gente falou inclusive no vídeo sobre o documentário Orgulho Além da Tela, você pode ver aqui em cima. Enfim, a Globo tava tentando fazer um novo Avenida Brasil, tentava fazer uma coisa meio séria, mais conceitual, e vamos lembrar que essa foi a primeira novela que o Agnaldo Silva teve com direção do diretor Papinha, que é um diretor muito renomado na Globo. Antigamente as novelas do Agnaldo eram feitas por Wolf Maia, que era uma pessoa que abraçava o absurdo. Sabe todos esses memes que você vê da Silvia de Duas Caras, que davam uns zooms exagerados na cara, tocavam umas músicas de impacto? Tudo obra de Wolf Maia. E aí chegou em Fina Estampa, Agnaldo ficou insatisfeito com a direção do Wolf. Segundo ele, o Wolf transformou aquilo numa farofona, quando era uma coisa mais séria, não sei onde. E aí ele trocou de diretor, chamou o Papinha. E aí a novela Império ficou muito estranha. Porque assim, Agnaldo, ele tentou, eu acredito, ele tentou fazer um texto mais sério. Porque ele sempre foi escrever uma novelão, umas bobagens, umas coisas meio farofa. E não há problema nisso, a gente até espera isso. Senhora do Destino era uma farofona aquilo, mas era muito bom de assistir. E aí ele mesmo tentou fazer uma coisa mais séria. Aí, como é que eu vou explicar isso? Imagina que eu começo a falar vídeos aqui do Coisas de TV com essa voz diferente. Eu quero fazer essa voz diferente porque eu cansei da minha voz. Em algum momento eu vou voltar à minha voz normal. Eu não vou conseguir sustentar essa voz por muito tempo. É mais ou menos o que o Agnaldo fez em Império. Porque ele tentou fazer uma novela séria, só que aí ele tinha vários vícios de farofas dele, que não é um problema, e aí a novela foi desencamando pra farofa. Aí o problema é que o diretor não pegou isso. O diretor tentou fazer uma obra conceitual do começo ao fim. Tentou fazer uma coisa séria, uma coisa profunda. Uma cena que eu acho muito que representa isso é a cena em que o diamante cor-de-rosa do Comendador se quebra em 4 pedaços. Pra começar, você percebe que é uma grande farofa essa cena, porque eu acabei de falar que um diamante cai no chão e se quebra. Assim como a gente aprende na escola, o diamante é uma das coisas mais duras. Apenas se caísse num diamante industrial lá, ele ia quebrar. Mas, beleza. Temos que voar. O diretor não voou. Aí é uma cena que o Comendador invade o lugar onde tinham pego o diamante. O diamante estava quente, e aí uma pessoa começa a meio que jogar pra outra, jogar pra outra, jogar pra outra. Tipo um batata quente. Eu falando isso pra você tá percebendo que é a coisa mais ridícula do mundo. O diretor não percebeu isso. O diretor botou um filtro lá elegante e botou um coro. Ele tinha uma música épica que ficava... É um coro de pessoas tentando dar um tom épico pra cena. Mais ou menos tipo o que o Zack Snyder faz no filme da Liga da Justiça. Toda vez que aparece a Mulher Maravilha, ele coloca um coro de mulheres cantando lá pra tentar transformar a cena em uma coisa épica. A mesma coisa acontecia em Império. E sei lá, os personagens brincando de batata quente e o diretor tentando, não, isso aqui é uma coisa muito conceitual, temos que entender isso. Aí tem a cena que uma das pessoas segura, joga pela janela o diamante, aí o Comendador meio que pausa, muda o tom completamente, vira pra lá e fala,
é o meu diamante que caiu? Aí as pessoas assim, aí sai correndo. Isso, na mão de um diretor que sabe fazer uma comédia, ia ficar um negócio divertido. O próprio Alexandre Nero, ele entendeu que ele tinha que mudar um pouco o tom dele naquela cena. O diretor não percebeu, o diretor foi tentar fazer uma coisa séria e conceitual. Aí assim, chegamos aqui ao problema. Por que a novela falhou em 2021? Bem, pra começar, o texto ficou datado. Os personagens defendiam coisas que hoje em dia parecem estranhas serem defendidas. E nem tô falando que é culpa do Aguinaldo. Tinha a ver com o pensamento da época mesmo. Tem uma cena que o Severo, ele vai parar no hospital, aí começa a perguntar, ai meu Deus, você não tem plano de saúde? Aí ele, ai não tenho. Aí uma personagem fala, você tem que ter um plano de saúde, porque você não pode confiar em saúde pública, etc. Aí eu só penso, nossa, envelheceu feito leite um texto desse, porque se você for ver, estamos passando por uma crise sanitária e a gente tá saindo relativamente bem, com muitas aspas, porque morreram 600 mil pessoas, tá saindo relativamente bem porque tinha saúde pública. Só por causa disso. Isso sem contar a questão das problematizações. A gente tá um pouco mais consciente a respeito de questões de diversidade. Isso a gente acaba debatendo, que caricaturas como o Theo Pereira não são tão interessantes assim. Inclusive, o Theo Pereira não é uma caricatura apenas para LGBTQIA+. Ele é uma caricatura de jornalistas. Afinal, acho que não gosta de jornalista. Porque toda novela dos últimos 10 anos só colocava os piores jornalistas possíveis. Não tinha uma pessoa legal. E o Theo Pereira ficava reforçando, nessa última semana de novela, ele falou, o trabalho do jornalista é separar o joio do trigo. Aí pega o joio e publica tudo. Sabe? E não tem uma voz lá pra falar, não é assim, Theo? Então, aí fica parecendo que o autor não gosta da imprensa, né? Mas eu acho que o maior problema de Império foi que ela não conseguiu conversar com o Brasil de 2021. A figura do Comendador ficou muito datada. Na época... Talvez você não sabe, você não acompanhava. Eu já estava cobrindo a novela Império na época. O Comendador virou um grande fenômeno. Todo mundo queria ser igual ao Comendador. O Comendador era como se fosse a representação do desejo do brasileiro naquele ano de 2014. Aquela questão de cresço na vida por meu próprio esforço. Eu quero promover a união da minha família e tudo mais. Só que... hoje, em 2021, a gente vê que o personagem do Comendador tem muitas falhas que as pessoas meio que relevavam. A questão dele ser infiel, a questão de ele não ter subido pelo seu próprio esforço, a questão de ele defender a meritocracia, mas ele não necessariamente atribui isso à hora de escolher os cargos de seus filhos. Porque seus filhos são grandes diretores da empresa, sendo que ele privilegia a meritocracia. Essas coisas não batem. Aí, enquanto eu tava fazendo esse roteiro, eu fui perceber uma coisa, que o Comendador na novela ele era exaltado. Mas, na verdade, olhando por hoje, eu acho que o Comendador deveria ser algo que a gente deveria ter uma visão... A própria novela deveria mostrar de uma forma crítica. O Aguinaldo é muito desses de fazer personagem de novela em que é mostrado de uma maneira exaltada, tipo, idolatrando, mas na vida real a gente sabe que aquilo não é o certo. Em Duas Caras, por exemplo, a novela é protagonizada por um miliciano. Hoje em dia, a gente sabe o que acontece quando a gente exalta o miliciano. O Comendador deveria ser algo... Ele pode até ser o protagonista, mas a novela devia mostrar aquilo como um comportamento errado a ser tomado. Desculpa, é que eu sou dessa área, então eu acabo usando isso como exemplo. Tem o anime Death Note, algumas pessoas devem já ter visto, que o protagonista é um cara que ganha um caderno que ele consegue matar as pessoas, escrevendo o nome delas lá. E ele quer fazer, eu vou matar bandido, vou fazer essas coisas. E aí ele começa a tomar decisões muito equivocadas. E ele, embora seja o protagonista da série, ele não é o lado certo. Você percebe que o lado certo é quem tá tentando impedir ele. Ele é o próprio... é o anti-herói, ele é como se fosse o antagonista da própria história. E eu enxergo o Comendador dessa mesma forma. Só que assim como em Death Note, as pessoas não perceberam isso. As pessoas estavam achando que ele era o lado certo. E aí, atualmente, está passando a novela nos tempos do Imperador, em que temos Alexandre Nero, também o Alexandre Nero, né, interpretando o deputado Tonico Rocha. E eu tava percebendo o quanto o Tonico Rocha é o Comendador. Eles têm uma masculinidade muito frágil, eles querem mostrar que eles são muito mais machões do que a personalidade deles é de verdade.
Tem a questão de eles precisam ficar pegando mulher pra se provar como o macho alfa. Tem a questão de que os dois fizeram pequenas mutretas pra subir na vida, ao mesmo tempo que quando estão lá em cima defendem uma moralidade que eles nunca usaram na vida. E tem a questão, principalmente, de que os dois são homens, são infiéis em seus relacionamentos, e os dois tratam a mulher como uma grande propriedade. Algo a ser mantido trancado em casa. O Comendador tinha a Maria Isis, que só gravava cena durante 6 meses naquele apartamento que ele alugava. Ele ficou puto quando ela queria sair pra trabalhar. E o Tonico Rocha tem a Dolores, que ele literalmente tranca no quarto quando ela está desobedecendo ele ou fazendo alguma coisa que ele não gosta. Às vezes eu tô vendo nos Tempos do Imperador e eu acho que eu enxergo o Comendador no Tonico Rocha. E aí antes eu achava, o Alexandre Nero tá meio viciado, mas eu acho que o Alexandre Nero pegou o personagem, pegou que o Tonico Rocha era um comendador. Só que assim, o Tonico Rocha é o vilão. Em todo momento da novela, ele é mostrado como vilão, como o lado errado. A novela até passa um pouco de pano porque ele é bem humorado, e isso acaba conquistando um pouco da nossa simpatia. Às vezes a gente fica, nossa, a gente dá risada com o Tonico Rocha, a gente ri de alguma resposta que ele dá pro Dom Pedro, porque a gente não gosta do Dom Pedro também. Mas a gente reconhece, Tonico Rocha é o lado errado. Em Império, o Tonico Rocha era o protagonista e era exaltado o tempo todo. E as duas novelas passaram ao mesmo tempo ainda pra reforçar esse lado. Ou seja, Alexandre Nero, puta ator, fez muito bem todo esse negócio. Fez tanto o problema foi que a novela não soube mostrar isso de forma crítica. Uma vez, o Silvio de Abreu, que era o cara que cuidava da dramaturgia da Globo e hoje foi pro HBO Max, ele disse numa entrevista que quando o brasileiro abraça uma novela, não tem nada que vai fazer dar errado. Ele fala isso porque ele fez As Filhas da Mãe, que foi um grande fracasso de audiência. Aí ele diz que, se começa uma novela e o público gosta daquela novela, a tendência é sempre subir. O autor pode colocar os maiores absurdos na novela, ninguém vai questionar aquilo. Foi o que aconteceu em 2014. Império foi exibido, o público comprou aquela novela, porque se via enxergado ali de alguma forma. E aí, o texto foi piorando, ficou mais desconexo com a direção da novela, mas ninguém estava criticando, porque o Brasil comprou aquilo. Aí hoje, em 2021, reprisando esse negócio, a gente vê que o Brasil não comprou desde o começo. O personagem do Comendador já não dizia muito o que era o Brasil deste ano. Um Brasil que é um pouco mais crítico com os valores que o Comendador defende. Um Brasil que está acostumado a umas novelas que falam mais da realidade, mais próxima da gente, não de uma forma tão datada assim. Então, eu acho que o grande fenômeno de a novela que ganhou um Emmy e era querida por muitas pessoas, inclusive a gente teve um vídeo muito antigo de Império, quando a gente falou mal da novela, e aí muita gente veio defender, não, a novela era incrível, ou, só a primeira fase que valeu a pena. A primeira fase eram 3 capítulos, era uma fanficona que Aguinaldo escreveu dos personagens se encontrando e tendo filho. Só isso. Era um grande final feliz, nada acontece, feijoada. Em 2021, a novela não conversou com as pessoas. Isso levou a novela a não ir tão bem de audiência. Alguém vai aparecer aqui falando, bateu picos de não sei... Caguei. A novela não tinha repercussão, teve uma audiência inferior a outras reprises como Fina Estampa e A Força do Querer. E acho que a Globo tá até feliz de se livrar. Às vezes eu acho que essas novelas foram exibidas por ordem do Recursos Humanos da Globo, porque Agnaldo Silva não teve seu contrato renovado pela emissora, e aí muita gente falava, como que esse homem foi afastado da emissora, sendo que ele escreveu grande sucesso de audiência, novelas queridas, novelas premiadas, e aí o RH falou, Globo, passa de novo as novelas dele, por favor. A gente viu Fina Estampa, a gente viu o Império, botaram Duas Caras no Globoplay. E aí a gente descobriu que, depois de Senhora do Destino, que ele conseguiu fazer um rebrand na carreira dele e começar a contar histórias contemporâneas, as outras novelas ou eram requentando Senhora do Destino, como foi o caso de Fina Estampa, ou eram novelas que estavam requentando outros sucessos dele do passado, ou outras histórias dele do passado, como Suave Veneno, que é o caso de Império, que é um reboot de Suave Veneno. Então, no fim, essas reprises, além de assolarem o brasileiro e estimularem com que ele saísse de casa no meio de uma pandemia, serviram para mostrar por que o Aguinaldo talvez não tenha tido o contrato dele renovado. Longe de ser um autor que não sabe escrever, isso eu não estou falando,
Mas talvez é um autor que não conseguiu conversar com o Brasil da atualidade. Um autor que ficava focando mais exaltar e fazer referências ao próprio legado, ao invés de, sei lá, conduzir a história ou criar desdobramentos inéditos pra gente. Ele sempre está dando declarações, seja na boca dos personagens da novela ou em suas redes sociais, etc. Era um autor que estava sempre nas notícias, mesmo quando não tinha novela sendo exibida. Então, talvez a Globo pensou, Fina Estampa, O Sétimo Guardião, Império, ele aparece nas notícias. Talvez a gente consiga focar em outros autores que fazem menos essa publicidade e entreguem um pouco mais de resultado. Então esse é o nosso alívio a respeito do final de Império, que acabou. Foram quantos? 18 meses? Eu lembro que eles promoveram a estreia de Império dentro do Big Brother 21. Já tá começando o 22 logo mais e essa novela não tava acabando ainda. E aí, vamos voltar a ter novelas inéditas, cobrir, falar de personagens, falar de reality shows e fazer vários outros conteúdos aqui pro canal. E se você quiser saber, acompanhar esse tipo de conteúdo, é fácil, você se inscreve no canal, clica no sininho para se inscrever e segue a gente nas redes sociais, que elas vão estar aparecendo todas aqui embaixo. Tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Normalmente, quando a gente está assistindo televisão ao vivo, não pelo Globoplay, a gente tá lá comentando junto com as outras pessoas algumas coisas que a gente observa, algum comentário, esse ator tá bem. Normalmente a gente tá lá gongando alguma cena meio absurda, mas faz parte do grande assistir coletivo que é assistir uma novela nas redes sociais. Conta aí o que você achava em 2014, se mudou sua percepção, se você acha que o M foi injustiçado, se você acha que... se você gostaria de comprar o xixi de jacaré pra rejuvenescer um pouco. Afinal, a gente envelheceu uns 20 anos nesses 2 anos de pandemia. E aí, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Obrigado, gente. Até mais e tchau.